Fala pessoal, tudo bem? É, Bom, vamos para mais uma aula online aqui. E essas 2 semanas, no início de outubro, nos treinos, a gente vai falar bastante sobre os tipos de catch, né? Então, aqui pensando em algo mais para recebedores, mas serve para todo mundo, obviamente, né? Então, a gente vai falar sobre tipos de catch. E quando a gente fala sobre tipos de cat, eu coloquei alguns vídeos aqui, alguns exemplos, né, desses tipos. Mas o que eu quero falar principalmente aqui com vocês é os pontos chaves para cada tipo de cat. Então, eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui conhecem já esses tipos, né, essas variações que a gente tem, esses recursos que o QB precisa utilizar para garantir uma recepção. É, Só que eu vou falar aqui principalmente sobre os pontos chaves para que essa recepção aconteça, né? Ou pontos chaves de cada tipo, né? O principal ponto. O primeiro que eu vou falar aqui é um dos piores, eu considero, tanto pro quarterback quanto pro recebedor. Eu considero um dos passes mais difíceis de se fazer porque é uma linha muito tênue para ser um passe incompleto, né? Que é o down and dirty. Então, só pelo nome a gente já entende, né? Aquele passe baixo, em que praticamente a gente obriga o recebedor a se jogar no chão e se sujar, né? Então, é aquele passe baixo que a gente usa como recurso. Obviamente, a gente não quer usar esse passe é, com frequência. Por quê? É uma recepção difícil, é um passe difícil, é algo que a gente acaba encerrando a jogada, né? Porque a gente, na maioria das vezes, já se joga no chão para fazer essa recepção, então a gente não se mantém, né, ativo para um ganho pós-recepção. Então é realmente um recurso. Que recurso? Quando a gente está, principalmente, em rotas para o meio, né? Quando a gente está com uma marcação muito em cima. Porque se a gente joga essa bola um pouquinho mais alta aqui, esse defensor ele vai para disputa de bola, né? Ele vai ou até mesmo, né, fazer o undercut aqui e cruzar a linha de passe tentando uma interceptação. Inclusive, mesmo o passe sendo baixo, olha como ele vai para essa disputa de bola, né? Então, esse passe baixo ele é usado como recurso, como eu disse, principalmente para essas bolas em rotas cruzando o campo, essas rotas para o meio, ou com janelas menores, né? Passes curtos com janelas menores. Então, a gente usa esse tipo de passe como recurso. Aqui é um outro exemplo, principalmente na endzone. Novamente, uma rota que ataca o meio, é uma rota que tem um sit, né? Então, é uma stabzinha. Então, esse defensor ele vem babando para esse tip ou para essa interceptação. Se essa bola novamente vem um pouquinho mais alta, esse defensor ele consegue, tipo, a gente mudando, né, essa angulação e levando essa bola um pouco mais baixa e dificultando um pouco, né? Porque o recebedor consegue usar o corpo para proteção, inclusive aqui o recebedor foi praticamente atropelado, né? Então ele consegue usar o corpo para fazer essa recepção, é muito melhor, porque a gente tira, né, a angulação para essa defesa fazer o tip, né? A gente tira a angulação dele usando o corpo como escudo, né? Então, é um recurso a ser utilizado principalmente nessas situações, como eu disse, então bolas, rotas indo para o meio, ou então na end zone também, né, para essas situações no meio, mas principalmente para essas rotas mais curtas, né? Na end zone, como fica os defensores já tendem a ficar muito mais próximo da gente. Então, quanto mais no corpo, quanto mais baixo, melhor, porque a gente tira a angulação de tip desse defensor, tá bom? E aí, falando aqui para os recebedores, né? O que a gente pode
fazer para garantir um melhor catch nessa situação, para garantir uma recepção. É, como eu disse, eu considero, pelo menos, né? É uma das piores recepções, se não a pior, porque ela é realmente difícil, porque muda a angulação das nossas mãos, né? A gente está habituado a fazer essa recepção mais alta, né? Com diamante e tudo mais, então ela muda, né? Ela exige que a gente mude esse posicionamento das mãos e também exige que a gente muitas vezes precise. é, Mudar a angulação do nosso corpo também. Então a gente precisa abaixar em muitas situações, fazer um agachamento ali, ou então até mesmo se jogar no chão. Então, o que que eu quero dizer? Primeiro ponto, não ter medo de quedas, né? Então, aprender a cair é um dos pontos, porque muitas vezes a gente vai precisar de fato abaixar bastante ou até mesmo se jogar para fazer essa recepção. Então, aprender a cair, não ter medo da queda é um ponto muito importante. E o outro ponto, e eu considero também ali, acho que 50-50 do mais importante aqui, é a angulação da mão. Então, trabalhar a mudança de angulação das mãos é muito importante. Então, por exemplo, estou fazendo uma movimentação com a mão alta e vou trabalhar essa mudança brusca, né, das mãos altas para mão baixa. Ou então, estou com a mão no chão e eu preciso levantar já pro catch, né? Então, com essa mão baixa também. Então, a gente trabalhar essas mudanças de angulação da mão para trabalhar esse catch baixo é um ponto bem legal para gente pensar e se desenvolver nesse tipo de recepção, tá bom? Aí aqui a gente vai para o próximo tipo de recepção, que é o sideline catch, né? O sideline catch acho que é um dos mais normais, né? Até porque a gente tem muitas rotas para fora de campo que exigem já esse sideline catch. Então, sideline catch, QB precisa forçar essa bola bem para fora, né? Porque para essas rotas para fora, principalmente, né? Contra defesas mais agressivas, defesas que não estão em zona muitas vezes. Sempre vai ter um defensor atrás de nós, né? Então, se a gente coloca essa bola um pouquinho para dentro, a gente já torna mais fácil a vida desse defensor. Ele consegue chegar para o tip ou até mesmo para a interceptação. Então, a gente tem que jogar essa bola bem para fora, né? Ter esse ball placement de jogar direcionado para a sideline e o recebedor conseguir trabalhar posicionamento dos pés, é o principal, né? Para a gente não receber fora de campo e conseguir direcionar essa bola. E aí aqui eu já antecipei os dois principais pontos para essa recepção, né? QB é principalmente esse ball placement, né, de jogar realmente para fora de campo e acreditar que no full stretching o recebedor vai receber essa bola. É, E para os recebedores, os dois principais pontos aqui eu considero de fato os principais. Um é o posicionamento dos pés. Então, sempre pensar em qual pé eu vou deixar para dentro de campo, né? Se eu consigo me posicionar para deixar, por exemplo, aqui esse recebedor, né? O ideal aqui para ele, caso essa bola tivesse vindo um pouquinho mais para fora, é ele deixar a perna direita para dentro de campo, a esquerda vai ficar alta para fora e ele trabalhar essa recepção, né? Então ele vira em direção à bola e ele garante o pé direito dentro de campo e o esquerdo alto, né, para não pisar fora de campo aqui. Se ele estiver atacando a sideline, é fazer aquela marcação dupla mesmo. Então, as duas pontinhas de pé na sideline, né? Então, se ele consegue virar em direção à bola, né, posicionar seu corpo para frente, ele garante o pé direito e trabalha o pé esquerdo alto. Caso ele esteja atacando a sideline, aí ele precisa fazer aquela marcação dupla, né, do toe tapzinho mesmo. Então, pontinha do pé, dos dois pés ali para fazer essa recepção. Então, primeira coisa é garantir os pés dentro de campo. E a segunda principal coisa
é o pullback, né? Então, sempre que a gente vai trabalhar recepções para fora de campo, um ponto importante por dois motivos é o pullback. Pullback é puxar a bola, né? Então, puxar a bola para o corpo ou puxar a bola para fora. Em situações de sideline, o pullback ele precisa acontecer para fora de campo ou realmente muito para o seu corpo, mas puxando para o corpo para o lado de fora. Porque se a gente puxa essa bola para dentro, a gente dá a liberdade desse defensor ainda bater na bola, né? Se a gente puxa essa bola para dentro de campo, a gente deixa a bola pro defensor dar mais um tapa, né? Poder dar mais um tapa nessa bola e tirar a nossa posse. É, E outro motivo, como geralmente é uma situação difícil para a arbitragem definir se está dentro ou se está fora, né? Como é detalhe, né? Entender que se garantiu a posse e estava dentro de campo antes de pisar fora. É, Então, mostrar que você teve a posse fazendo esse pullback, ele é muito importante, porque mostra para a arbitragem que você de fato tinha posse, né? Para eles não entenderem ali que você ainda estava em processo de recepção quando pisou fora. Então, quanto mais urgente vocês puxam essa bola, ou para o corpo, ou para fora, ou puxar a bola, garante que a arbitragem vai identificar que você teve a posse de fato, né? Se você mantém essa bola esticada, eles podem entender que você ainda não tinha essa posse. Então, mostre que você tinha a posse dessa bola, puxando ela dessa forma, né? No caso aqui, os recebedores, eles fazem corretíssimo, né? Eles puxam para fora de campo. Perceba como eles tiram a bola, do defensor, né? Eles não permitem que esse defensor dê um tapa nessa bola mais uma vez. Bom, vamos para o próximo aqui. E aí eu deixei esse lance porque ele envolve sideline catch e o próximo tipo de recepção que eu quero falar. Ele envolve os dois tipos. O sideline, porque ele tá numa fade aqui, né? Ele tá bem espremido nessa fade, inclusive, e vem uma bola alta. Então ele trabalha o sideline e o top shelf, que é essa bola alta, né? Essa bola é, por cima de alguém ou é aquela bola que não morre. É aquela bola alta que ela vai passar de você se você não pular. Basicamente isso, né? Então aqui, para pro sideline, ele simplesmente ele deixa o corpo desligado, ele desliga o corpo e só pensa em deixar os dois pés para dentro, né? Para que na queda os pés cheguem primeiro por dentro, né? Então ele se joga, mas ele deixa as pernas para dentro de campo. É uma outra forma de recepção, principalmente nesses casos que você precisa saltar, né? Você desliga o seu corpo e deixa as pernas para dentro. E o top shelf, que é essa recepção alta. O principal ponto do top shelf é realmente o momento do break, né? Então, conseguir executar o break para que você faça esse processo de impulsão. Então, travar o movimento de corrida e se impulsionar para cima, né? Ou para frente. O importante é a gente atacar a bola, né? Então, seja de baixo para cima ou de frente para ela, né? Atacando, indo em direção a ela, não importa. O principal ponto é a gente conseguir fazer aquele movimento de travar os pés e se impulsionar para cima ou se impulsionar para frente, né? Esse é o principal ponto para uma recepção top shelf. Aqui mais uma situação de campo aberto. Então perceba que novamente aqui, ó, ela trava o corpo e ela se posiciona de frente para a bola, para que ela nesse processo de impulsão ela consiga, opa, voltei demais. Ela consiga se impulsionar na direção da bola, ao invés de tentar pular em movimento, né? Então vamos pensar na situação. Tem uma recebedora correndo nessa direção. Se ela continua correndo e tenta simplesmente saltar em movimento, isso não vai acontecer. Ela não vai atacar a bola. Ela provavelmente vai perder o tempo dessa bola. Então ela para o movimento dela e ela se impulsiona para cima, né? E não
para frente, tá? Então, esse é o principal ponto. A gente sempre quer se impulsionar para cima em uma bola top shelf ou atacando a bola, então voltando na direção dela, né? Conseguindo se impulsionar para frente, mas nunca em movimento, porque senão a gente não ataca a bola, né? A gente está se jogando para frente, como se fosse uma recepção over the shoulder, sabe? Aquele over the shoulder que a gente precisa se jogar para receber. Então não é isso que a gente quer. Então a gente quer travar o nosso movimento e com a impulsão dos dois pés, a gente se impulsiona para cima ou para frente na direção da bola, tá bom? Então esse é o principal ponto, é a posição dos pés, conseguir executar o break para que a gente gere impulsão para cima na direção da bola. Porque essa bola é aquela bola que não morre, ela vai passar da gente se a gente não fizer isso, tá bom? Boa. E aí o próximo aqui foi o que eu acabei de falar, o over the shoulder, né? Então, é aquela bola que vem por cima do nosso ombro, acho que é a mais famosinha, e a gente só amortece a queda dela, né? Esse daqui é de fato isso, a gente tem que deixar amortecer. A gente não pode atacar essa bola, mesmo com o posicionamento dos braços assim como ele está. Se a gente ataca muito essa bola, a gente pode acabar tipando ela, né? Então, tipando para cima, no caso, tipo vôlei. Então, o ideal é a gente só deixar essa bola morrer mesmo, nos nossos braços ali. A gente posicionar os nossos braços de uma maneira em que a gente consiga amortecer a queda, ao invés de bater na bola, né? Então, a gente amortece a queda. O principal ponto dessa recepção, sem dúvida nenhuma, é o late hands, né? Então a gente não mostrar que essa bola tá vindo. Aqui o recebedor, ele já viu a bola. A bola já está vindo, a bola está aqui. Ele sabe que ela está chegando. Só que se ele mostra os braços, né? Antes dessa bola chegar, antes dela estar de fato recepcionável, o defensor ele vai fazer o quê? Ou ele vai já jogar a mão, né? Ele já vai começar a bater no seu braço e dificultar e te desacelerar e te prejudicar na hora da recepção. Ou se esse defensor tiver muito bem, te marcando muito bem, ele já vai olhar para a bola. E aí, bola no alto, os dois olhando para ela, é 50% aí, cada um de cada um. A bola não é de ninguém. Então, o ideal é a gente não mostrar os nossos braços, as nossas mãos muito rápido, porque senão esse defensor ele já se posiciona para uma disputa de bola, ou até mesmo uma interceptação. Então percebam aqui que nesse caso ele segura ao máximo mostrar as mãos. Ó, a bola já está aqui e ele ainda está agindo como se ela não estivesse chegando. O defensor aqui não faz ideia que essa bola está vindo. Ou ele até sabe, mas ele não sabe o momento. E aí ele segura até o último momento aqui, ó. Aqui ele começa a subir os braços. E a bola já tá, tipo, quase nos braços dele também. E aí o defensor não tem o tempo de reação de, de se posicionar para o tip e muito menos para interceptação. Aqui mais uma vez, ela segura até o fim. A defensora até tenta, né? Mas ela não tem o timing. Então, se ela tivesse esticado o braço um pouquinho antes, muito provavelmente essa defensora já estaria pulando na mão dela. Então, aqui, ó, novamente, a bola está chegando, ela já está praticamente nela, né? A bola está bem aqui, já está chegando e ela está começando a levantar o braço. E aí a defensora não teve estímulo cedo e não conseguiu chegar aqui para a disputa de bola, não conseguiu já iniciar o contato de recepção e não dificultou aqui a recepção. E aí, o último tipo de catch aqui que eu queria mostrar pra vocês é o back shoulder. Eu, infelizmente, não achei nenhum lance em jogo pra mostrar pra vocês. Então, eu peguei em drill mesmo, né, pra trabalhar literalmente esse late hands aqui, né? Então, tem uma defensora
esperando só o sinal de mãos do recebedor. Então, é para trabalhar exatamente isso. Essa demora, né, para mostrar a recepção, porque aí não dá tempo da defensora aqui bater no braço dele, né? Se ele mostra muito cedo, ela já vira ou bate na mão dele antes dessa bola chegar, podendo tipar a bola, né? Então, esse back shoulder é basicamente isso aqui, né? Quando a gente está muito bem marcado, na maioria das vezes, tem um defensor muito por dentro da gente, a gente não tem janela de passe, ou essa defensora está muito por cima, ou seja, não tem janela para o over the shoulder. Desculpa. Pro over the shoulder. E aí o QB precisa lançar essa bola atrás. E aí a gente precisa voltar em direção à bola e atacar essa bola por fora, tá bom? Bom, eram esses os tipos de passes que eu queria mostrar para vocês, os principais pontos. Se ficar alguma dúvida ou comentário, pode mandar aí pra gente. Se tiver sugestões também de temas, podem mandar, tá bom? E é isso. Valeu, até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.